Ao que tudo indica, Fortaleza e Operário será o maior público do Tricolor na Série B de 2026 e um dos maiores da competição também. Nesse vídeo a gente fala sobre essa mobilização da torcida que parece dar sinais de uma retomada dessa sinergia, dessa boa relação com o time, com o clube e o trabalho que o clube tem feito também para levar esse torcedor ao estádio do jogo da próxima segunda-feira, dia 31, no Castelão. Se você está chegando aqui agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela tua audiência. Aproveita já aqui no começo do vídeo para se inscrever, para ajudar a gente a chegar na meta aí de 5 mil inscritos até o final deste ano. Se você já está inscrito, se já acompanha aqui o canal, se já viu outros conteúdos, deixa o teu like que também ajuda demais, compartilha, ativa as notificações e dá o hype esse vídeo aí se a função estiver disponível para ajudar o YouTube a entregar para mais gente, para mais pessoas, né? Principalmente para quem ainda não conhece o canal, poder receber esse conteúdo, assistir e se juntar aqui à comunidade que a gente tem formado. Bom, até a noite dessa quarta-feira, o Fortaleza já tinha aí 10 mil torcedores confirmados, né, para o jogo de segunda-feira. 7h30 no Castelão contra o Operário, um confronto importante em termos de tabela de classificação. Mas acho que muito mais do que isso é o que a gente tem visto, né, das duas partes, tanto da parte do torcedor quanto da parte do clube, uma mobilização para essa retomada, né, dessa reconexão, que era um termo que o próprio Thiago Carpini usava ali muito no começo do ano, de tentar trazer o torcedor de volta, de puxar o torcedor. E conversando com outras pessoas do clube também, eu tenho entendido que é o objetivo, né? De conseguir isso nesse momento, até porque é o segundo turno da Série B, daqui a pouco entra realmente numa reta final, numa reta mais decisiva da competição, né? Para o Fortaleza brigar ali pelo acesso direto, ou você vai ficar nos playoffs. Então, todo jogo em casa ganha uma relevância ainda maior, né? Fortaleza tem uma campanha em casa na Série B ótima, só perdeu um jogo, né? Só para o América Mineiro. Então é um time muito forte em casa e que com o Paulo Autor eu acho que tem conseguido coisas que o time do Carpini ainda não tinha conseguido. E eu acho que a mobilização do torcedor vem disso também, né? Os resultados o Fortaleza já vinha conseguindo nessa temporada, né? Sendo campeão cearense, em cima do Ceará, chegando à final da Copa do Nordeste, brigando ali pelo acesso, né? Seja no G2, seja no G6, mas brigando também na Série B do Campeonato Brasileiro, pelo objetivo principal que é o acesso. Na Copa do Brasil foi até onde deu, né? Nas oitavas de final, acabou pegando o Palmeiras. O jogo, né, de volta acabou nem sendo aqui, foi lá em Cuiabá com a venda do mando. Eu acho que isso também pode ter incomodado um pouco, né, uma parcela da torcida. Mas eu acho que era muito mais uma questão de confiança, né? Do time transmitir essa confiança e do time corresponder em termos de atuação. E eu acho que a chegada do Autori dá essa virada de chave, né? Da parte do time em campo, do que pode fazer. Eu acho que teve um efeito um pouco parecido com o que teve na mudança do Renato Paiva para o Palermo no ano passado. O Palermo não tinha uma grande trajetória ainda como treinador, mas ele chega, começa ali ainda um pouquinho difícil, mas depois naquela arrancada o time encaixa, eu acho que conseguiu se conectar com a torcida, né? A torcida via um time que lutava, que se entregava, que conseguia resultados. E eu acho que com o Autori, só foi um jogo até agora, né, no Castelão, em casa, que foi o empate com o São Bernardo, que acho que ficou um gosto amargo para o torcedor, para o próprio time também, para todo mundo. Queria passar uma impressão melhor, transmitir essa confiança que o torcedor ainda não teve esse ano, mas fora de casa o time teve bons desempenhos, né? Acho que principalmente essa vitória contra o Criciúma, óbvio, né? O líder fora de casa, um time que estava invicto como mandante, Fortaleza conseguiu desbancar tudo isso e criou essa empolgação, justamente essa atmosfera para o jogo contra o Operário, né? Então, eu acho que, né, não só a vitória, claro, o resultado é muito importante, mas a postura do time, o desempenho, né, que já vem tendo aí com o Paulo Autori, eu acho que o torcedor quer sentir essa confiança de vez, né, de que pode realmente abraçar o time, ir ao estádio e vai ver um time que vai conseguir desempenhar um futebol protagonista na Série B, como o torcedor espera que o Fortaleza seja, claro, né, conseguindo o resultado também. Então eu acho que isso da parte do torcedor o time tem conseguido transmitir. E eu acho que o torcedor está sentindo essa confiança. E a gente tem visto um trabalho do clube também de aproveitar essa empolgação do torcedor depois da vitória contra o Criciúma, né, chamando o torcedor, convocando, tentando mobilizar dessa forma para que haja realmente, né, essa reconexão, para trazer de volta. Como eu disse, o campeonato está entrando numa reta decisiva.
O Criciúma faz uma campanha muito boa, né? Foi derrotado por Fortaleza, mas está muito bem no G2. O próprio Juventude também, né? Numa arrancada, né? Acabou empatando com Fortaleza em casa, mas vive um momento muito bom. Então eles estão ali no G2. A diferença do Fortaleza é de 4 pontos. Então um resultado, né, positivo em casa, né? Ganhar do Operário e um tropeço, né? Seja do Criciúma, seja do Juventude, encosta de vez, aproxima, né? Chega realmente na briga. Tem uma sequência de jogos aí acessível para Fortaleza, né? Vai ter Goiás, vai ter o clássico contra o Ceará, depois acho que tem o Londrina, né? Esses jogos aí depois do Operário. Então é uma sequência que é possível do Fortaleza conseguir uma boa pontuação. Mas esse elemento, o fator torcida, eu acho que é muito relevante para o time, né? O Fortaleza já é muito forte em casa na Série B, e tendo o apoio da torcida eu acho que é mais forte ainda. Eu acho que talvez seja o elemento que falte ainda, né? Para o Fortaleza nessa Série B, né, que como eu disse, está ali brigando pelo acesso, né, já vinha tendo resultados, acho que agora está conseguindo ter desempenho também, mas o fator torcida que sempre foi muito importante para Fortaleza, um diferencial aí nos anos de Série A, Sul-Americana, Libertadores, nessa Série B e acho que até nessa temporada de uma forma geral ainda não teve. E eu acho que esse pode ser um primeiro passo, né, para essa mobilização. No jogo contra o São Bernardo, ali dentro do possível, acho que já teve uma presença de público legal. Mas para esse, né? Começamos essa quinta-feira com 10 mil torcedores confirmados, o jogo é na segunda. Então ainda tem tempo aí para mais venda de ingressos, para mais check-ins e para mais movimentos, né, do clube também de mobilização. Né, enfim, jogadores, talvez, dirigentes, enfim, chamando, convocando o torcedor realmente para que se forme essa corrente, né, para que o Fortaleza chegue forte na sequência do segundo turno, né? E a Série B tem uma característica, né, que muitos desses times jogam em estádios mais acanhados, estádios menores, né? Então, o próprio Criciúma, um estádio mais acanhado, e no domingo eu acho que tinham lá 10, 12 mil torcedores, mas já parece cheio assim, um caldeirãozinho. Alfredo Jaconi também é assim, e aí você vai ali pro Atlético Goianiense dessa forma. A Ilha do Retiro, né, capacidade ali, acho que cerca de 30 mil também. Então, um público ali de 20 mil pessoas, 15, 20 mil pessoas, o estádio já está com boa presença, já se torna um caldeirão. Então a maioria dos estádios da Série B tem essa característica, né, de ser mais acanhado e uma presença ali razoável de público já cria uma atmosfera, né, de pressão para o adversário. E o Castelão é muito amplo, né? O Fortaleza acho que só jogou contra o Criciúma no PV, os outros jogos foram todos no Castelão. E aí se você não tem uma boa presença, fica um clima mais frio, um clima mais morno. Se você não tem uma presença relevante de público, né? O melhor foi contra o Goiás, que tiveram quase 19 mil torcedores. E acho que a expectativa do clube agora é passar disso, né? Talvez ali 20 mil, 25 mil torcedores, né? Para esse jogo contra o Operário. Né? É um dia de semana e o horário que o torcedor reclama um pouquinho mais, 7h30, né? Na segunda. Então o trânsito, né? Tem o deslocamento para o Castelão, pega engarrafamento, saindo do trabalho, o pessoal indo para a faculdade, enfim. O trânsito é mais complicado realmente no gargalo ali para chegar no Castelão. Mas eu acho que é um momento também que vale esse sacrifício, né, do torcedor fazer esse esforço para dar esse abraço no time, né, de mostrar realmente esse apoio. E o momento é agora, né? Acho que vai se aproximando cada vez mais aí desse momento que o clube vai precisar muito da torcida para chegar firme nessa briga pelo G2 ou, né, se for o caso de ir para o playoff também, chegar forte, ter a vantagem, né, de ficar ali em terceiro ou quarto para jogar pelo resultado igual, né, pelo empate. Então, tudo isso conta muito. Então, cada jogo em casa também vai ser ainda mais importante para o Fortaleza confirmar essa força como mandante, e a presença do torcedor é muito relevante. E eu acho que essa atmosfera, né, que eu falei que outros clubes conseguem ter como mandante, se o Fortaleza conseguir ter nessa sequência do segundo turno aí no Castelão, né, uma presença aí de 20, 25 mil torcedores nos jogos, é um outro clima, é um outro ambiente e um clima, né, um outro fator também que grande parte desse elenco ainda não viveu no Fortaleza, né? Você tem jogadores remanescentes, o Cardona, né, que não estava aqui, mas já tinha jogado, então viveu jogos com o Castelão cheio, com festa da torcida, João Ricardo, Sacha, o Pierre, que chegou na reta final do ano passado, e aí garotos ali oriundos da base, né, o Priol, enfim, outros que já presenciaram, que já testemunharam, mas grande parte desse elenco, né, os jogadores que chegaram esse ano, muitos ainda não viveram isso, não tiveram essa oportunidade, né, de um jogo com uma boa presença, com a torcida apoiando, empurrando o time, fazendo festa. Eu acho que esse jogo contra o Operário pode ser essa virada de chave, esse começo de uma nova relação aí do Fortaleza em 2026,
com o seu torcedor e do torcedor com o Fortaleza. O time tem que corresponder em campo. Eu acho que, pelo que o time mostrou e o resultado que conseguiu, espera agora que o torcedor faça a sua parte. Então, é uma cadeia, um ciclo que vai se retroalimentando. O torcedor chegar junto, vai querer que o time faça a sua parte, o time vai querer o apoio da torcida, a diretoria, né, o clube tem se mobilizado para que o torcedor compareça e para que o time dê essa resposta. Então eu acho que é um momento realmente disso, né, de que esse ciclo aconteça, que tudo, essa cadeia de acontecimentos aí ocorra para que o Fortaleza chegue forte nesse jogo e, claro, consiga uma vitória contra o Operário, que é muito importante para seguir nessa caça ao G2 do Campeonato Brasileiro. Deixa teu comentário aqui, deixa tua opinião sobre isso também, sobre a mobilização da torcida, se você vai ao jogo, se pretende ir, se vai fazer um esforcinho aí para estar no Castelão na próxima segunda-feira para esse jogo contra o Operário, se chegou o momento realmente da torcida aí, abraçar o time, dessa conexão, dessa retomada aí da relação time, diretoria, comissão, jogadores e arquibancada, né, para esse momento final aí, né, já estamos quase em setembro, então aí tem mais 2 meses de Série B, então é um momento que vai se afunilando a briga pelo G2 e pelo G6 também. O G6 está mais embolado, mas o G2 tem se afunilado e o Fortaleza precisa seguir ali na caça, né, junto com o Vila Nova talvez, né, o Criciúma e o Operário que estão lá. E esses jogos em casa serão fundamentais para o Fortaleza manter esse sarrafo alto, que é o que vem sustentando a campanha muito boa na Série B, é o desempenho em casa, né? Precisa melhorar fora, mas precisa sustentar também esse ótimo desempenho como mandante. Então deixa a tua opinião, o teu comentário aqui embaixo também. Se você chegou até aqui e gostou do que viu nesse vídeo, deixa o teu like, compartilha, ativa as notificações e dá o hype se a função estiver disponível. É muito importante para o YouTube entender que é um conteúdo relevante e entregar para mais gente. Se você chegou até aqui e ainda não conhecia o canal, ainda não estava inscrito, ainda não tinha visto nenhum conteúdo, aproveita para se inscrever agora antes de acabar esse vídeo, para ajudar a gente a chegar na meta aí de 5 mil inscritos até o final deste ano.